Alerta vermelho. Capítulo 24. Mas as histórias russas nunca têm final feliz. Eu estava sentado à minha mesa de trabalho tratando de absorver tudo aquilo, e minha secretária silenciosamente entregou-me um recado. Helena ligou. Nada urgente. Em geral, eu teria ligado de volta no ato, mas estava com a cabeça tão cheia que acabei esquecendo. Cerca de 1 hora depois, Helena tornou a telefonar. Atendi, e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ela gritou. Por que você não me ligou? Como assim? Você disse que não era urgente. Não, eu disse que era urgente. Bill, entrei em trabalho de parto. Estou no hospital. Meu Deus, já estou indo. Levantei-me num salto e saí correndo. Ignorei o elevador e desci as escadas voando, quase escorregando em meu mocassim de sola lisa ao fazer uma curva. Ao alcançar a rua, banhada pelo sol do meio da tarde, já tinha esquecido o Departamento K, a FSB e a Rússia. Covent Garden é um labirinto de ruazinhas que levam a uma área exclusiva para pedestres. Como pegar um táxi ali não fazia sentido, porque levaria 20 minutos só para sair daquela zona, corri até a Charing Cross Road, mas ao chegar não havia táxi livre à vista. Continuei correndo em direção ao hospital, sempre olhando para trás na esperança de ver um táxi. Seguia desviando de pedestres e da bagunça do trânsito londrino e seus caminhões, ônibus de 2 andares e scooters. Parecia que todos os táxis da cidade estavam ocupados. Mesmo longe demais para ir a pé, segui correndo até encontrar um táxi, na Shaftesbury Avenue. 15 minutos depois, entrei completamente desgrenhado no hospital e fui direto para o 4º andar, onde ficava a sala de parto. Helena estava na etapa final do trabalho de parto. Gritando, o rosto vermelho devido às contrações, ela não tinha tempo para ficar brava comigo. Na verdade, não tinha tempo nem de pensar em mim. Segurei a mão de Helena, e ela apertou a minha tão forte que suas unhas quase me tiraram sangue. Passados 20 minutos, nasceu nossa segunda filha, Verônica. Ao contrário do nascimento de Jessica, quando a alegria do nascimento afogou por completo qualquer lembrança da Rússia e das minhas atribulações, dessa vez meus problemas eram tão monumentais que eu não consegui me desligar deles. Uma vez confirmado que estava tudo bem com Helena e Verônica, minhas encrencas russas me tomaram a mente de assalto. Eu não pretendia contar para Helena as más notícias sobre o Departamento K, pelo menos não naquele momento. Decidi deixá-la descansar e construir os primeiros laços com nossa segunda filhinha. Fomos para casa no dia seguinte e eu consegui manter as aparências quando amigos apareceram para conhecer o bebê e nos cumprimentar. Mas no fundo, aquilo tudo não parava de me atormentar. Até ali, a única razão para eu me segurar psicologicamente havia sido Helena. Tínhamos uma dinâmica de emoções bem estranha no nosso relacionamento. Sempre que eu entrava em pânico, ela se mantinha calma e vice-versa. Até aquele momento, esse formato tinha funcionado à perfeição, mas agora as notícias eram tão perturbadoras que eu duvidava de que continuaria assim. 2 dias depois de voltarmos para casa, eu não aguentava mais esconder isso de Helena. Naquela noite, depois de embalar Verônica até que dormisse, fui para a cama e me sentei ao lado de Helena. Tem um assunto sobre o qual gostaria de lhe falar. Ela segurou minha mão e olhou nos meus olhos. O que é? Contei-lhe então o conteúdo da última mensagem de Aslan sobre o Departamento Q. Verônica, dormindo no berço portátil, me interrompia uma vez ou outra com seus arrulhozinhos e resmungos em staccato, típicos de recém-nascidos. Ah! Quando terminei, perguntei a Helena, o que você acha que devemos fazer? Ela manteve a calma notável que sempre tivera no passado, sem alterar o semblante. Vamos ver qual será o próximo movimento deles, e aí sim, vamos decidir como cuidar disso. Esses caras podem ser asquerosos, mas são apenas humanos, como todo mundo. Eles cometerão erros. Helena apertou minha mão e abriu para mim um dos seus sorrisos, sempre tão doces. E as nossas férias? Perguntei. Tínhamos uma viagem de família programada para agosto, assim que o bebê pudesse viajar. Simples, Bill. Nós vamos. Seguimos tocando normalmente nossa vida. Felizmente, as semanas seguintes foram tranquilas no trabalho, sem novidades alarmantes chegando da Rússia. Em meados de agosto, pegamos o avião para o curto voo com destino a Marsella, no sul da França. Verônica dormiu a maior parte do tempo e Jéssica e eu ficamos brincando com uma garrafa plástica e um saco contendo meia dúzia de bolinhas de papel. David ficava nos passando garrafas, pedaços de pano, brinquedos e lanchinhos, e entre uma coisa e outra, ainda fez o dever de casa.
Assim que aterrissamos em Marsella, liguei meu BlackBerry para checar ligações ou e-mails. Não havia nada, pelo menos nada de importante, e interpretei isso como um bom presságio para nossa viagem. Desembarcamos e fizemos nosso roteiro pelo aeroporto. Esperamos nossas bagagens, depois as coletamos e então fomos ao encontro da van que nos aguardava. Assim que pusemos o pé do lado de fora, o calor, espesso, pleno, agradável, nos envolveu. Nosso motorista nos ajudou a colocar a bagagem no porta-malas. Quando o carro deu a partida, meu celular tocou. Era Ivan. Bill, está acontecendo de novo, disse ele em pânico. Sem nem saber o que ele estava prestes a anunciar, senti espasmos nas pernas. O pânico é contagioso. O que está acontecendo? A polícia está fazendo uma batida no Credit Suisse em Moscou. E o que isso tem a ver com a gente? Estão em busca de qualquer coisa relacionada ao Hermitage. Mas não temos nada lá, ressaltei. Verdade, mas aparentemente a polícia não sabe disso. E o que eles estão procurando? Espere um segundo, tenho aqui uma cópia do mandado de busca e apreensão. Ele sumiu da linha e voltou meio minuto depois. Estão procurando por qualquer coisa que pertença a Hermitage Capital Management, Hermitage Capital Services, Hermitage Capital Asset Management, Hermitage Asset Management. A lista tem ainda mais 2 páginas. Quer que eu continue? Não. Pelo visto, a polícia estava jogando uma versão estranha de batalha naval, usando toda a variação possível para nosso nome na esperança de acertar algum alvo. Quase ri do amadorismo da coisa. Quem está à frente da operação? É aí que está o problema, Bill. É o Artem Kuznetsov. Puta merda. Artem Kuznetsov, pensei. Parecia que o dedo dele estava em tudo de ruim que nos acontecia na Rússia. Desligamos, mas naquele momento eu soube que tínhamos chegado a uma nova etapa da nossa jornada. Aslan, nossa fonte, estava certo. Esses caras realmente queriam tomar nossos ativos. A única coisa que eu não conseguia entender era porque eles não sabiam que nossos ativos já não estavam na Rússia. Será que a polícia secreta russa não era suficientemente competente para perceber isso? Talvez não. Como apontar a Helena, talvez eles realmente fossem passíveis de falha como qualquer outra pessoa. Kuznetsov saiu do Credit Suisse de mãos abanando, mas continuou tentando localizar ativos do Hermitage. Nas 2 semanas seguintes, enquanto eu tentava curtir o calor do sul da França, ele comandou operações de busca em outros bancos em Moscou, HSBC, Citibank e ING. Não conseguiu nada em nenhum dos 3. A cada vez que recebia essas notícias, eu me distanciava mais e mais da minha família. Em vez de desestressar, cantar cantigas para Jessica e Verônica e brincar com David na piscina, passei a maior parte das férias em teleconferências tentando descobrir o que nossos inimigos fariam em seguida. Terminadas as minhas férias, voltei para Londres e me fechei com a equipe para planejar nossos próximos passos. Do ponto de vista jurídico, o mais importante era o processo criminal contra Ivan. Na realidade, as batidas nos bancos nem me preocupavam, mas a possibilidade de Ivan ser preso ou extraditado me incomodava profundamente. Como Eduard sentira que o Major Karpov se mostrara inacessível no caso de Ivan, Sergei teve uma ideia interessante para talvez conseguirmos mais informações. Já que a polícia não está nos dizendo nada sobre o que está fazendo, por que não vamos diretamente às autoridades tributárias e perguntamos o que tem a dizer? Era mesmo um bom caminho. Instruímos então a firma de contabilidade que nos atendia a protocolar uma carta na agência do órgão fiscal onde a Cameia havia entregado suas declarações, perguntando se devíamos algum imposto. Em 13 de setembro, Sergei ligou para Ivan. Estava alegre como uma criança. Os contadores receberam a resposta. Você não vai acreditar, eles afirmam que a Cameia não deve absolutamente nada de impostos. Na verdade, indicam que a empresa pagou $140 mil a mais do que deveria. Quando Ivan me contou, fiquei impressionado. Era a prova cabal de que as acusações contra ele eram totalmente espúrias. Era como se a Scotland Yard desse uma batida em uma empresa suspeita de sonegação, mas a Receita Federal não tivesse detectado qualquer problema nos impostos da empresa. Não importava quão perverso podia ser o sistema judiciário russo, essa carta inocentava Ivan completamente. Depois disso, comecei a relaxar pela primeira vez em meses. Veio setembro, veio outubro, mas sem novas notícias ruins da Rússia. Eu vinha trabalhando no ritmo de crise profunda. Porém, ao longo do outono,
Pouco a pouco, minhas reuniões de gestão da crise russa foram sendo substituídas por reuniões normais de investimentos. Foi um grande alívio conversar com analistas sobre ações, em vez de falar com advogados sobre batidas policiais. Um dos países que sempre vinham à tona nessas reuniões era a Coreia do Sul. Não é um país em desenvolvimento no padrão de Tailândia ou Indonésia, porém ações de suas empresas tinham valor de mercado 40% inferior ao de empresas americanas se compararmos o índice preço-lucro. Essa característica era interessante para um investidor como eu. Se não houvesse uma razão concreta para seu valor tão baixo, as ações de algumas companhias poderiam subir bastante. Pensando nisso, decidi ir à Coreia para visitar algumas companhias e aferir por que tinham valor de mercado tão baixo. Cheguei a Seul na noite de 14 de outubro, um domingo. Depois de 12 horas de voo e 2 de carro do aeroporto Incheon para a cidade, fiz o check-in no Hotel Intercontinental e desfiz as malas. Embora fosse 11 da noite, meu corpo achava que ainda estava no início da tarde. Passei a maior parte da noite tentando, sem sucesso, dormir, até que desisti. Levantei-me e fiquei à janela observando as luzes da cidade, brilhante e pulsante, distintamente estrangeira para mim, como se fosse cenário de um filme. Não importa o endereço, pode ser Tóquio, Pequim, Hong Kong ou Bangkok. Ao chegar à Ásia, todo viajante ocidental parece ser acometido por momentos assim, no meio da noite, afetado pelo fuso horário. Consegui dormir poucas horas naquela noite e sofri muito para acordar na manhã seguinte e encontrar Kevin Park, corretor coreano de 35 anos, que me levaria para visitar várias empresas locais. Ele havia agendado reuniões em bancos, uma empresa do setor imobiliário e uma do setor de autopeças. O jet lag tornava todas as reuniões um suplício, e eu praticamente tinha que me beliscar sob a mesa para me manter acordado. Foi um dia difícil. Quando a noite chegou, estava à beira da exaustão, mas Kevin insistiu em me levar a uma espécie de churrasco coreano. Ele fora tão prestativo e dedicado no planejamento da viagem que não consegui declinar do convite. Tomei 2 latas de Coca-Cola Diet no quarto, joguei uma água no rosto e desci para encontrá-lo no saguão do hotel. No restaurante pedimos bulgogi, bibimbap e kimchi. No fim do jantar, quando achava que finalmente poderia voltar para o hotel e desabar na cama, ele avisou que iríamos encontrar alguns de seus colegas de trabalho em um bar de karaokê ali perto. Foi um martírio aguentar Kevin e os amigos tentando me afogar com doses de Johnny Walker Black Label e se revezando ao microfone do karaokê. Finalmente, à meia-noite, quando eu já não conseguia manter os olhos abertos, ele se compadeceu e me colocou em um táxi que me levou de volta para o hotel. No dia seguinte, a maratona de reuniões e comida continuou. No entanto, não obstante os efeitos do jet lag e a sufocante hospitalidade, eu estava curtindo ser de novo um analista de investimentos e aproveitando o fato de estar momentaneamente afastado dos graves acontecimentos em curso na Rússia. No fim do dia, voltei para o Intercontinental a fim de checar meus recados. Telefones celulares da Inglaterra não funcionam na Coreia, de forma que o pessoal de meu escritório tinha de repassar as mensagens para o hotel. Estava passando os olhos por várias folhas brancas no elevador e uma em particular, de Vadim, chamou minha atenção. Ligue para mim assim que receber esta mensagem. Urgente. Vadim nunca se excedia, o que significa que quando dizia urgente, de fato era urgente. Correndo para o quarto a fim de fazer a ligação, senti o coração martelando no peito. Ele atendeu ao primeiro toque. Bill. Recebemos uma ligação de um oficial de justiça da Corte de São Petersburgo no início da manhã. Ele disse que há uma sentença contra uma das nossas empresas de investimento na Rússia e quer saber onde temos dinheiro para cobrir a dívida. Embora tivéssemos vendido todas as ações de companhias russas que tínhamos, precisávamos manter nossas holdings abertas por 3 anos para encerrá-las de acordo com a lei. Sentença? Que sentença? Do que ele está falando? Não sei. Você sabe se essa pessoa é realmente o que diz ser? Era perfeitamente possível que se tratasse de um golpe mal engendrado. Não, mas acho que não devemos simplesmente ignorar o assunto. Claro que não. De quanto dinheiro o sujeito estava falando? Imaginei que tivéssemos por algum motivo tolo deixado de pagar alguma conta de $200 e o credor colocara em cobrança judicial. 71 milhões de dólares. 71 milhões de dólares. Isso é insano, Vadim. Do que se trata? Não tenho ideia, Bill.
Vadim, peça a Eduard e a Sergei que trabalhem nisso imediatamente. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Está bem. Minha semana de distração chegara ao fim. Os russos não tinham desistido. Estavam longe disso. A história inteira do oficial de justiça era ridícula. De onde vinha esse processo judicial? Quem estava por trás disso? Como podiam abrir um processo para receber ativos que nem estavam mais na Rússia? Certamente não podiam. Ou podiam. A essa altura, eu nem conseguia mais pensar na Coreia. Tinha que voltar para Londres o mais rápido possível. Liguei para Kevin, pedi 1000 desculpas por não poder jantar com ele e solicitei que cancelasse o restante das reuniões agendadas. Telefonei para a Korean Air e marquei minha passagem no próximo voo para Londres, na manhã seguinte. Assim que desembarquei do longo voo, fui direto ao escritório para conversar com Vadim e Ivan. Nós nos fechamos na sala de reuniões e eles me inteiraram do que tinham descoberto enquanto eu estava viajando. A primeira coisa é que o julgamento era real. Eduard pegara um trem para São Petersburgo, fora ao tribunal, tivera acesso aos autos e tirara fotos dos documentos com sua câmera digital. Vadim pinçou uma dessas fotos de uma pilha de papéis e a estendeu para mim, apontando para uma palavra específica. Aqui está escrito Mahaon, que era o nome de uma das companhias inativas da holding, e este é o valor. Estava em rublos, mas num cálculo rápido cheguei à cifra aproximada de 71 milhões de dólares. Como é possível que não soubéssemos de nada disso? Questionei, imaginando que se tratava de uma tremenda negligência de nossa parte. Sergei se perguntou a mesma coisa, disse Vadim. Enquanto Eduard estava em São Petersburgo, Sergei checou o banco de dados com o registro de empresas e seus proprietários. E, perguntei, sentindo-me desmoronar. Ivan suspirou. A Mahaon foi roubada, Bill. Como assim? O que isso quer dizer? Como se rouba uma empresa? Ivan, que tinha algum conhecimento sobre o processo de registro de empresas, disse: não é simples, mas, grosso modo, é possível trocar ilegalmente os donos de uma empresa por outros, sem que você saiba se a pessoa que está assumindo a empresa realmente tem os respectivos selos, certificados de propriedade e registros oficiais originais. Aquilo foi um golpe duríssimo para mim. Foram esses os documentos que a polícia apreendeu, disse baixinho. Quando fizeram a batida no escritório de Jamie? Exatamente, confirmou Ivan. Ele explicou que, uma vez efetuada a mudança, os novos donos podiam agir como qualquer outro dono de empresa. Podiam administrá-la normalmente, liquidá-la, pegar seus ativos, realocá-la. Em resumo, fazer o que bem entendessem. Agora tudo estava claro. Tínhamos sido vítimas de um crime conhecido como golpe da busca e apreensão russa. Na sua versão mais comum, o esquema envolvia policiais corruptos que forjavam crimes, juízes corruptos que aprovavam o sequestro de bens e bandidos ligados ao crime organizado agrediam quem ousasse atrapalhar. A prática era tão comum que o Vedomosti, o jornal independente russo, chegara a publicar uma tabela de preços de serviços de batidas de busca e apreensão, congelamento de bens, $50 mil, abertura de processo criminal forjado, $50 mil, ordem judicial, $300 mil e assim por diante. A única forma de enfrentar com êxito esses criminosos russos era retaliar com extrema violência, o que obviamente estava fora de cogitação para nós. Sergei passou a noite investigando e ligou para nós no dia seguinte para explicar de que maneira tudo tinha acontecido. A Mahaon e 2 outras companhias que pertenciam a vocês foram reregistradas em nome de uma empresa chamada Pluton, localizada em Kazan. Kazan é a capital do Tartaristão, uma república semi-autônoma localizada na Rússia Central. E quem é o dono da Pluton? Perguntei. Um homem chamado Viktor Markelov, que, de acordo com o banco de dados de ocorrências criminais, foi condenado por homicídio em 2001. Inacreditável! Exclamei. Então é isso. A polícia faz uma batida no nosso escritório, leva um monte de documentos e depois usa um assassino condenado para re-registrar fraudulentamente nossas companhias? Foi exatamente isso que aconteceu, confirmou Sergei. E a coisa não para aí. Esses documentos foram depois usados para forjar vários contratos antigos pelos quais sua companhia roubada deve $71 milhões para uma empresa de fachada com a qual você nunca fez negócio. Meu Deus, suspirei. Espera. Tem mais. Esses contratos falsos foram a base de um processo judicial, e um advogado que você não contratou apareceu perante o juiz para defender suas empresas,
e já no início assumiu a culpa da sua empresa, reconhecendo a dívida de 71 milhões de dólares. Apesar de nojento e incompreensível, tudo passou a fazer sentido. À medida que conseguia visualizar mais claramente a história toda, comecei a rir. No começo, só levemente, mas depois o riso foi ficando mais alto. Não havia nada engraçado no que estava acontecendo. Meu riso era de alívio. A primeira reação de todos foi o silêncio, mas em seguida, Ivan também caiu no riso, assim como Vadim. Agora sabíamos o plano deles com precisão, e eles tinham falhado miseravelmente. Eles queriam o dinheiro do Hermitage, mas não havia mais nada lá. Tomando por base a tabela de serviços de batidas de busca e apreensão, os caras tinham pagado milhões para corromper juízes, policiais e funcionários públicos a troco de nada. A única pessoa que não riu foi Sergei. "Bill, é cedo demais para relaxar", anunciou sinistro pelo viva voz. "A história ainda não acabou." "O que isso quer dizer?" perguntou Vadim. "Não sei", respondeu Sergei em meio aos pequenos estalidos e ruídos do celular. "Mas as histórias russas nunca têm final feliz."